Bom, gente, eu vou gravar um vídeo aqui para vocês só para a gente ter uma ideia de como a gente vai montar uma planta de forro, tá? Primeiro, então, eu vou selecionar aqui o que eu quero, tá? Nesse nosso caso, a gente tem dois tipos de planta. A gente tem a planta de piso, que é essa daqui, que está aqui neste conjunto aqui, que ele olha de cima para baixo. E esse aqui a gente tem a planta de forro, que ele olha de baixo para cima, tá vendo? A gente não vê porta, a gente não vê nada, a gente só enxerga o forro aqui, tá? Ou seja, a gente enxerga o teto, no caso, né? Então esse aqui vai ser o melhor para a gente montar a nossa planta de luminotécnica. Para isso, então, eu vou baixar algumas famílias de luminárias, tá? Nesse caso aqui, eu vim no BeamObject, né? E entrei na página inicial deles aqui, ó, né? Então, aqui na página inicial, ele tem algumas categorias já pré-selecionadas aqui, tá vendo? Então, eu vou vir aqui em iluminação, ó. Então, iluminação ele tem de embutido de parede, de forro, de piso, né? Emergência, escrivaninhas, exterior. Então, eu vou colocar aqui embutido no forro, ó, tá? Aí ele vai dar uma filtrada aqui e vai me aparecer alguns modelos, tá vendo, ó? Então eu vou pegar alguns tipos aqui, ó. Eu vou baixar esse aqui, por exemplo. Vou deixar só o de Revit aqui, né? Vou salvar aqui na minha pasta. Vou pegar esse aqui para colocar nos quartos, banheiro, algum ponto, né? Isso aqui é aquelas mais parecidas com as de Croica, né? Ó, 400 Kelvin, uma luz branca, tá? Mais voltado para o branco. Então, vou baixar aqui também, vou salvar. E baixem quantas vocês precisarem aqui, né? Aqui vocês vão ver que tem várias, né? Tem alguns maiores, né? Ó, tem alguns retangulares, quadrados, de LED, né? Então tem um monte aqui. Tem alguns que nem são de forro mesmo, né? Como vocês podem ver, mas acho que está mal classificado aqui. Mas dá pra gente ter uma noção aqui do que são as peças, tá? E aqui no Blocks Revit, lá que para quem comprou, né, também tem aí, né, algumas luminárias aí, né? Vamos ver se tem aqui forro. Acho que não vai ter, né? Ó, nenhum resultado, mas ele tem luminárias aqui, né? Então, também tem alguns tipos de luminária, né, ó. Algumas não são de forro, mas tem uma variedade grande aqui, né? Tem algumas que dá para você colocar no teto, né? Tem algumas que são trilhos, né? Então tem coisas interessantes aqui também, tá? Mas se for embutido em forro, eu acho que é melhor vocês virem aqui mesmo no próprio BeamObject, tá? Selecionei algumas, depois eu vou lá na minha pasta. Elas estão aqui na pasta que eu compartilhei com vocês, tá? Então essas aqui que eu salvei já estão lá também, né? E vocês podem pegar também, né? Ó, referências famílias Revit na pasta de iluminação, tá? Então, ó, de embutir, tem algumas aqui, eu vou extrair aqui para as pastas respectivas, né? Ó. Lembrando sempre que para a gente inserir a família, a gente precisa deixar elas fora do zip, né? Então você não consegue inserir ela no zip. Então já tem alguns casos aqui, tá bom? Então o que eu vou fazer? Na planta de forro, eu vou vir aqui e vou inserir onde tem forro. Vou inserir nos quartos e nos banheiros, tá? Só para a gente ter um parâmetro aqui. Então eu vou vir aqui em arquitetura, forro, né? Eu coloquei nessa visualização cinza, né? Ó, poderia deixar assim, mas por que eu coloquei na visualização sombreada, né? Porque aí, conforme eu vou selecionando os pontos onde tem forro, ele vai colorindo aqui, né? Ó. Então eu vou selecionar o ambiente aqui do banheiro, ó, o quarto, o outro banheiro, esse quarto e esse quarto. Então ele criou um forro aqui para cada um deles, tá? Então se eu selecionar o forro aqui, ó, aparece forro simples e a altura do meu forro está com 3 metros, tá? Por que 3 metros? Porque aqui no meu caso aqui, se eu vier aqui em um corte, né, ó, eu tenho aqui 4 metros, ó, o meu forro já aparece aqui, tá vendo, ó? E eu tenho aqui 20, então eu coloquei 3 metros, deixei um espaço aqui, mas nada que eu não possa mexer, por exemplo, eu quero o quarto um pouco mais alto, então eu coloco aqui, ó, 350, né, ó. Então vai ficar muito lá em cima, então, sei lá, 330. 3 metros e 30, os quartos eu vou deixar um pouco mais alto para dar mais. Conseguir embutir o banheiro um pouco mais baixo e consigo colocar meus forros ali. Clicando no meu forro, tem outros tipos também, tá vendo? Ó?
Tem forro composto, né? Ó, que ele vai... Depois eu vou colocar na câmera aqui interna, a gente vai ver. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, forro composto 60 por 60. Tá? Bom, vindo aqui, ó, no meu 3D, né? Eu posso fazer o seguinte, né? Para enxergar aqui os meus forros. Vou selecionar todo mundo e vou criar uma box aqui, né? Ó, ou BX no teclado, tá? Se eu cortar aqui, ó, tá vendo? Já consigo ver meus forros aqui, né? Ó. Esse aqui eu não mexi porque o corte não estava passando nele. Então eu vou colocar aqui também 330, tá? Para ficar igual aos outros. Olha lá, pronto. Temos aí a minha planta de forro, tá? Vou vir aqui então na minha planta de forro e vou selecionar algumas, ó, tá vendo o forro como é diferente, né? Ele tem as longarinas aqui, né, ó, que é como se fossem várias plaquinhas aqui, né? Ficou até um pouquinho feio, né? Eu vou colocar o meu forro simples mesmo, tá? Como se fosse um gesso aqui, tá? Isso aqui é mais de escritório, né? Não fica legal para casa, né? Para apartamento. Para escritório é mais interessante, né? Então eu coloquei o meu forro aqui, tá? Bom, o que seria o ideal? O ideal é a gente já colocar alguns pontos aqui, as linhas ou os locais onde vão ficar nossas luminárias. Então, se a gente criar as linhas de inserção, fica mais fácil, tá? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou primeiro aqui criar aqui uma linha, um padrão de linha aqui, né? Ó, que a gente tem aqui a linha de centro, mas eu vou criar uma linha de centro que eu acho que fica melhor. Então, venho aqui na aba gerenciar, venho aqui em configurações adicionais, padrões de linha. Vou dar um novo, ele vai aparecer aqui o nome que eu vou dar para minha linha, então eu vou colocar linha de centro aqui, tá, ó. E aí aqui é o tipo que eu seleciono, né, ó. Então esse é o nome, então eu quero que ela comece com um tracejado de 1 milímetro, certo? Depois eu vou colocar um espaço de 1 milímetro. Depois eu vou colocar um tracejado de 4 milímetros e depois ele coloca mais um espaço de 1 milímetro. Pronto, esse é o padrão da minha linha, né? Se a gente imaginar, ela vai começar mais ou menos da seguinte forma, né? É uma linha tracejada de 1 milímetro, um espacinho de 1 milímetro, uma linha de 4 milímetros, mais um espaço de 1 milímetro. E depois desse último ele repete. Aí ele vem com uma linha de 1 milímetro, espaço de 1 milímetro e assim por diante. Tá? Esse é o nosso padrão da nossa linha. Vou dar um OK, ele já aparece o desenho da linha aqui. Criei o padrão, vou criar a minha linha, né? Ó, estilo de linha. Né? Então, eu já tenho aqui umas linhas que vêm, né? Ó. Então, ele tem uma linha aqui que chama linha de centro aqui, ó. Tá vendo? Ó? Posso criar um novo aqui, vou fazer isso, tá? Vou colocar aqui, ó, linha de centro, mas sem o maior menor aqui. E vou colocar aqui espessura 1, bem fininha, e o nome vai ser, o tipo de linha vai ser a linha de centro que eu acabei de criar, ó, linha de centro. Aplicar, então tá aqui meu novo modelo de linha, tá? Eu vou pegar aqui então, em arquitetura, né, anotar, a gente tem o linha de detalhe, né, o detail line, que eu sempre falo para vocês para a gente usar, né? Então, a gente tem aqui a linha de detalhe, que é o DL no teclado, tá? Ele vai aparecer essa menuzinho para a gente criar aqui, tá? Aqui na vista, no menu, ele tá em linha de detalhe aqui, ó, tá? Primeiro, DL. Então, posso colocar aqui, ó, né? Vou pegar aqui o meio do meu ambiente, ó, por exemplo, né? E vou colocar aqui, eu quero colocar aqui uma luminária, né? Esqueci de selecionar a linha, então vou colocar aqui a linha de centro. Essa linha de centro é um pouco melhor, né? Ó, DL no teclado, seleciono minha linha de centro aqui. Vou colocar uma linha de centro aqui no banheiro também. Vou colocar uma linha de centro aqui no quarto. É óbvio que os quartos não precisam ser, as luminárias não precisam ser centralizadas. Então eu posso colocar uma no meio do ambiente, colocar alguns spots para iluminar locais diferentes, tá? Então é isso que eu vou tentar fazer aqui. No banheiro eu vou colocar duas de embutir. Então eu vou pegar aqui, ó, a 60, vou colocar uma dentro do box mais ou menos. O meu box vai ter 80 de largura, então eu vou colocar 40 aqui, ó, dentro do box. E depois eu vou puxar aqui, ó, vou colocar mais no meio do banheiro. Vou colocar aqui, ó, uma outra de embutir, tá bom? Aí vocês tentem colocar do jeito que vocês acham melhor. Então vou colocar a mesma coisa aqui.
Olha lá, 40. Aí vou puxar aqui para mais ou menos... quanto que eu falei aqui? Vou pegar o meio do banheiro, né? Ó, pá, colocar aqui. E aí, vou pegar aqui, tá? Vou colocar aqui no meio do quarto, ó lá. Aí eu já fico mais ou menos bem locado aqui, tá? E vou fazer a mesma coisa nesse quarto aqui. Tá? Então já tenho mais ou menos as minhas linhas aqui, os pontos que eu vou colocar. Então eu vou inserir aquela minha luminária. Posso vir aqui na minha pasta, mas ó, eu não consigo ver o modelo aqui, né? Então eu posso vir aqui, né, em inserir, né, ou sistemas, né? A gente tem sistemas aqui. E aí aqui na parte de elétrica eu tenho aqui luminária, tá? E essa luminária aqui eu posso selecionar uma delas aqui, ó. Já tem algumas carregadas aqui, como vocês podem ver, né? Eu carreguei algumas, né? Então eu vou carregar uma família aqui. Vou lá naquela minha pasta, tá? Aqui. Que tá aqui no OneDrive, que é o OneDrive que eu compartilhei com vocês. Vou vir aqui e vou procurar por famílias Revit, iluminação, tá? De embutir, aí tem algumas aqui, né, ó. Deixa eu ver se ele... Aqui, ó, tem essa outra de embutir, tem algumas outras aqui slim, né, ó, essa aqui eu vou colocar no quarto, ó. Pegar essa aqui do quarto, vou selecionar aqui essa do quarto e vou dar um aqui, ó, colocar aqui uma no quarto, uma aqui no outro, né? Vou carregar uma outra aqui. Vou pegar essa aqui, ó. Eu não consigo ver direito, mas tudo bem. Vou pegar aqui. Colocar essa aqui no banheiro. Detalhe, na hora que vocês abrem, ó, tá vendo que ele já traz as várias configurações? Ó, 4000, 5000 Kelvin, né, ó. O diâmetro da peça, né? O fluxo luminoso, tá vendo, ó? Então eu vou selecionar essa aqui, né? Vou colocar aqui uma dentro do box, uma aqui dentro do banheiro. É esse ponto aqui. Vou copiar, que acho que tá ficando mais fácil aqui, né? Ó. Copiar daqui pra cá. Pronto. Depois eu só vou ver se ele tá certinho, né? Vou copiar essa aqui também. Ficou um pouquinho torto. Vou ajustar ela aqui. Tá. Coloquei aqui. Vou copiar ela daqui pra cá. E pronto, né? Ó, já tenho aqui uma locação. Vamos ver se está mais ou menos certo aqui as nossas luminárias, né? Ó, a minha de embutir aqui, tá vendo? Ó, ele sai aqui, mas se a gente der uma recortada aqui, né? Ó. Opa. Não vou conseguir ver aqui. Então eu vou pegar a minha... Olha lá, aqui, minha câmera que está aqui dentro do banheiro, tá vendo? Ó? Então ele está aqui, né? Ó. Sombreado. Minha luminária está ali, né? Depois eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então eu coloquei duas ali, uma dentro do box, uma aqui. Legal, tá bom, né? Então o que eu vou fazer agora, né? Já que eu tenho ela montada aí, eu vou entrar aqui na minha planta de forro nível 1 e vou cotar ela, né? Ó. Essas linhas de centro elas não precisam ficar tão grandes assim, tá? Depois vocês podem dar uma reduzida aqui. O interessante é só você locar a linha de centro da luminária, né? Então ela não precisa ser um ponto grande. Essa aqui do quarto eu não consegui ver, então eu vou criar aqui uma câmera, né? Ó, vou pegar aqui vista, câmera. Deixa eu voltar aqui só para a planta aqui nível 1, né? Senão eu não consigo criar a câmera, né? Ó, câmera, vou criar aqui no banheiro, no quarto, né? Vou dar abrir um pouco aqui meu espaço. Então ela tá aqui, ó, tá vendo? Conseguimos ver ela aqui, né? Então, depois eu vou dar uma renderizada aqui pra gente ver como é que fica. Então, ó lá, pronto. Já tenho aí, né? Então, vou aqui pra meu nível 1. E aí, o que eu faço, né? Pra completar aqui, vou cotar ela aqui, né? Ó. Tá? Então, ela fica nesse espaço aqui, ó. Certo?
é onde o cara vai instalar a luminária. Vou cotar na vertical também. Olha lá. Tá? E esse aqui já está cotado na horizontal, vou cotar na vertical. Né? Tá? Tô usando as paredes como referência, que aí vai ser mais ou menos aí o que o cara vai conseguir enxergar quando estiver pronto já o ambiente, né? Então eu vou fazer aqui a mesma coisa, né? Não quero salvar ainda. Olha lá. Vou colocar aqui, coloquei aqui. Pronto. Então se a gente olhar, né, ó, eu já tenho aqui uma boa locação de luminárias, né, ó. Isso aqui é para a gente simplesmente conseguir, né, montar a nossa planta de luminotécnica, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, cotei aqui, tá? Aqui a linha de centro é a mesma, né? Eu não preciso fazer, mas caso queira, coloque aqui dentro do ambiente, tá? Ó, aí você puxa um pouquinho aqui as linhas de centro, diminui essas linhas de centro que estão gigantescas, né? Não precisa ser assim, né? E a gente já tem uma planta de locação de luminotécnica, seria basicamente isso, tá bom? Então eu loquei as minhas luminárias, tá? No próximo vídeo que eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou montar aqui, só deixa eu completar aqui essa distância, né? Ó. Eu vou montar aqui o quê? Uma lista dessas lâmpadas, né? Para saber quantas são, qual é a potência, se eu preciso de mais, que tem tudo a ver com o cálculo de luminotécnica que vocês fizeram lá com o professor, tá? Então, aqui é só para a gente montar a locação, né? Então, se vocês basicamente voltar numa recapitulação, é o que? Entro aqui na planta de forro, insiro o meu forro aonde tem forro. Caso não tenha forro, é só pegar os outros tipos de lâmpada, né? Ó, pegar esses outros tipos de lâmpada aqui e inserir aqui no ambiente, né? Eu vou colocar aqui, ó, na sala 1 metro, aí aqui 2 metros, né? Ó, e aqui 3 metros aqui, né? Elas não estão aparecendo aqui provavelmente porque ó, elas estão aqui, eu vou pegar aqui, ó, level 0, deslocamento do topo, pé direito 365. Aí, elas aparecem aqui, tá? E aí, eu vou colocar ela aqui a 300, né? São as 3 luminárias aqui que eu coloquei neste local aqui, né? Tá vendo? Então, tenho aqui a da sala, diferente, né? Então, posso fazer a mesma coisa, tá, gente? Ó, pego aqui, ó, linha de centro, né? Ó, coloco a minha linha de centro aqui, tá? Coloco a minha linha de centro aqui, para alocar aqui, né? Ó. Vou copiar essa linha de centro aqui. Pega do cantinho aqui que fica mais fácil, né? Ó. Tudo bem? E aí, faço o quê? Corto ele, né? Ó. Parede, tá? E aí, coto a distância dele em relação aos elementos do ambiente, né? Ó. Aqui, peguei a linha errada aqui. Vou pegar aqui. Tá bom? Então, lâmpada da sala, lâmpada do quarto, só selecionar o tipo, tá? Vem aqui, se não for de embutir, que é o caso lá, volta aqui em iluminação, né, ó, e escolha, né, ó, embutido na parede, né, ó. Então vamos pegar aqui, ó, embutido na parede. Tem algumas outras, né, se agradar vocês aí, né. Então vou pegar esse aqui bem simplesinho, né, ó. Então Revit, baixar, vou colocar lá na minha aqui uma nova pasta, né, ó, parede, né? Então vou salvar aqui, certo? Salvei lá, vou na minha pasta aqui onde eu coloquei, extraio ela aqui, né? Aí lá. E aí vou pegar essa lâmpada aqui, ó, posso clicar, arrastar e jogar aqui no meu projeto, tá? Aí ele vai perguntar onde eu quero inserir, tá vendo? Ó, aperto o espaço para rodar e vou inserir aqui na minha sala, né? Ó. Vou colocar 2 aqui. Tá vendo? Uma outra maneira. Aí você fala assim, ah, mas... E aí como é que eu faço essa, né? Aí a gente depois... Vamos colocar aqui, né? Ó, vamos cotar aqui a locação dela. Mesmo esquema da outra. Olha lá.
né? Ah, ficou 136,5. Vamos colocar aqui, ó, 130, tá? E aí essa aqui é 100. Pronto. Olha lá. Tudo bem? Se eu pegar aqui uma outra câmera, né? Ó, vou pegar uma outra câmera. Vou colocar aqui na sala. Olha lá. Ah, putz, ficou lá no teto, tá vendo? Olha lá, porque a elevação tá em 365. Então eu vou colocar aqui a 150. A elevação aqui do lado. Pronto, olha lá. Vai ficar num lugar um pouquinho melhor, tá? Bom, nossas luminárias estão aqui no teto, né? Ó. Caso vocês queiram dar uma olhada, né? Colocar no realista, né? Ó. Olha lá. Vai demorar um pouquinho aqui. Pronto. Luminárias, luminária de parede. Se ainda vocês quiserem, né? Tiverem aí quiserem testar a iluminação, eu vou jogar no Inkscape aqui rapidinho, só pra gente olhar. Aí vocês vão ver que as luminárias ali vão aparecer com uma visualização mais realista, tá? Deixa eu jogar aqui rapidinho, só para vocês verem. E aí no próximo vídeo, finalizando aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente monta a nossa tabela de iluminação. Basicamente vai ser esse tipo de... Basicamente a planta de luminotécnica é isso. A gente joga na folha, temos lá a identificação das lâmpadas, né? Então, ó lá. Tem ali minhas lâmpadas, tá vendo? Ó, minha lâmpada de parede. Mas como tá de dia, né? Então ele não vai ligar. Então eu vou jogar para noite aqui, ó. Ó lá. Tá vendo? E a gente vê como é que funciona as nossas lâmpadas aí de noite, né? Ó, todas ligadas e com o meu funcionamento das lâmpadas de parede também. Tudo bem, gente? Então é isso aí. No próximo vídeo eu vou mostrar aí como a gente monta a tabela. Obrigado.